Olá, amigos do Logos Apologética. Hoje vamos falar sobre o ateísmo e o problema do mal. Muitas vezes nós vemos ateus e outros céticos lançarem a questão do problema do mal, o problema de Epicuro, o enigma de Epicuro, sobre os teístas, num sentido de realmente propor algo dito por Epicuro que aparentemente iria fazer ruir, no caso, a base da fé cristã e do teísmo. Mas hoje aqui nós vamos analisar de outro lado, de outro ponto, nós vamos fazer voltar o mesmo problema e o mesmo desafio aos ateístas. Então, o primeiro problema que há nesse problema do mal, na medida em que há esse debate ateu-teísta, é o fato de que os ateus definem mal com base em preferências pessoais. Isso significa que eles não podem, logicamente, formular um argumento para o problema do mal sem antes oferecer uma definição absoluta do mal. Alguns fazem apelos ao fato de que o mal, vamos nos referir a ele na forma de sofrimento, é uma sensação tangível e física. No entanto, isso equivale a uma interpretação bioorgânica subjetiva de estímulos sensoriais. Dois grupos da cultura pop musical tinham algo ao dizer nessa área. Lembrem-se da Jane's Addiction, que cantou: "Não há nada de errado agora, não há certo, somente prazer e dor", da canção Não Há Certo. O Red Hot Chili Peppers seguiu-se cantando "Eu gosto do prazer espetado com dor", da canção Airplane. Assim, esses filósofos modernos levam-nos a partir da moralidade com base na entrada sensorial para o reconhecimento de que estamos, na realidade, falando de interpretação desta referida entrada. O filósofo grego Epicuro, que viveu lá pelo século IV a.C., afirmou a fórmula clássica do problema do mal. Seu silogismo pode-se afirmar: se existe um Deus perfeitamente bom, então não há mal no mundo. Existe o mal no mundo, portanto, um Deus perfeitamente bom não existe. A lógica por trás do argumento, mais uma vez atribuída a Epicuro, funciona assim: ou Deus quer abolir o mal e não pode, ou ele pode, mas não quer. Se ele quiser, mas não pode, ele é impotente. Se ele pode, mas não quer, ele é mau. Se Deus pode abolir o mal e Deus realmente quer fazer isso, por que existe o mal no mundo? O mal é de fato um problema muito difícil. Isso não é porque ele é filosófico ou teologicamente difícil, mas porque é emocionalmente difícil. Na busca de responder ao problema do mal, estamos colocando a dor real versus conceitos abstratos. Emoção versus intelecto torna-se uma luta desigual. Como você pode argumentar contra uma emoção? Assim, as respostas para o problema do mal são geralmente vistas como sem coração ou com uma fria teorização acadêmica. Bíblica e filosoficamente, o primeiro ponto silogístico de Epicuro é falso, já que um Deus perfeitamente bom, que permite o livre-arbítrio, pode existir e, portanto, seu silogismo falha. A lógica de Epicuro por trás do argumento falha, porque ele propõe um número restrito de opções, o que é uma falsa dicotomia. Ou Deus quer abolir o mal e não pode, ou ele pode, mas não quer. No entanto, bíblica e filosoficamente, existe uma terceira opção, que é: Deus quer abolir o mal e pode. Contudo, ele atua em seu próprio tempo, e ele não fez isso ainda, porque ele tem um propósito maior ao permitir que o mal persista por um tempo. Note-se também, como destacamos no Logos, que Deus não criou o mundo com o mal. Este é o resultado do pecado, e é uma privação do bem. O ateísmo e o dilema de Eutífron. Já falamos aqui no Logos do dilema de Eutífron. Ele põe em questão a própria base, fundação ou premissa sobre a qual a moral teísta é construída. Seu nome vem da obra de Platão, Eutífron, escrito em 380 a.C., em que Sócrates propõe o dilema que afirma: algo é bom porque Deus proclama que seja bom, ou Deus proclama algo como bom porque é bom. As traduções variam, como deuses para Deus, virtuoso, moral para bom, etc. A pergunta de Sócrates para Eutífron o coloca nos chifres de um dilema. Primeiro, algo é bom porque Deus proclama que seja bom? O qual significa que se algo é bom apenas porque Deus proclama que ele seja,
nesse caso a bondade, era uma construção arbitrária, e por capricho Deus pode mudar o que é bom no que é ruim e vice-versa. Segundo, Deus proclama algo como bom porque é bom, o qual significa que se há algo acima, além e separado de Deus, para o qual Deus deve aderir, Deus tem que agir de acordo com um padrão moral que está fora de si mesmo. E, nesse caso, Deus não é todo suficiente e, de fato, obedece a um padrão mais elevado do que a si mesmo. Enquanto muitas teologias não conseguem responder ao dilema de Eutífron, a teologia trinitária bíblica não falha. Vamos considerar brevemente como várias teologias se comportam nesse caso. Primeiro, no geral, no dualismo, temos em vista dois deuses coeternos, dois seres separados e distintos, duas pessoas separadas e distintas. Este conceito consiste em um Deus bom e um Deus mau. Nesses casos, a bondade de um é medida contra o mal de outro e vice-versa. Além disso, um se considera bom e o outro mau. Assim, o dualismo teológico apresenta a moralidade arbitrária em que um é bom e o outro é mau como sendo puramente subjetiva. Segundo, no geral, no monoteísmo estrito, temos em vista um único ser, uma única pessoa. Uma vez que a tal Deus falta o companheirismo ou relacionamento, tem que criar seres com os quais desfruta o que faltou e pode, portanto, ser considerado imperfeito ou incompleto. Independentemente do motivo para a criação, o Deus monoteísta estritamente existiu desde a eternidade, e assim o companheirismo ou relacionamento não são simplesmente uma parte de sua natureza, de modo que tal Deus geralmente trate suas criações como um ditador cuja vontade é absoluta e irrestrita. Esse Deus não é tipicamente pessoal, ou, talvez mais precisamente, não pessoal. Isso ocorre porque tanto a sua moralidade pessoal e suas prescrições morais para sua criação são arbitrárias, uma vez que teve de inventá-las sobre outros seres com os quais teve de lidar. Terceiro, no geral, no politeísmo e enoteísmo, temos em vista mais de dois deuses que são eternos ou foram criados por um ou dois deuses já existentes. Por vezes, um deus do sexo masculino e um deus do sexo feminino, como lá no mormonismo, né? Então, eles não tiveram falta de relacionamentos eternos, uma vez que já os possuíam uns com os outros. Ainda assim, sendo deuses distintos, né, seres distintos, pessoas distintas, eles não são exatamente conhecidos pela realização de relações morais uns com os outros, mas são bastante conhecidos por suas brigas e guerras. Uma vez que esses seres sobrenaturais podem desfrutar de relações boas ou más com outros seres sobrenaturais, outros deuses, né, eles não estão, em geral, interessados nas relações com os humanos. Eles geralmente consideram os seres humanos como um entretenimento. Podem manipular os nossos destinos, podem tomar forma humana e fornicar conosco, mas há poucas coisas que podem ser classificadas em seu comportamento como sendo relações morais, por exemplo. Já que Eutífron, né, lembre-se lá, quem só estava falando, conversando, fazendo as perguntas, adorava a Deus e era politeísta, era perfeitamente razoável para Sócrates pensar que havia um padrão de bondade com o qual os deuses estavam obrigados. Quarto, por último, no geral, no monoteísmo trinitário, temos em vista um só Deus e ainda três pessoas, cada uma das quais é Deus, cada uma das quais é eterna, cada uma das quais é distinta e, ainda assim, cada uma das quais é o único Deus, um ser coeterno, coexistente, coigual e composto por três pessoas. O Deus da Bíblia tem sido referido como um que e três quem. Este Deus não está sozinho na eternidade e ainda assim, por isso, não está, né, na relação para separar seres eternos. Uma vez que cada membro da Trindade é eterno, cada um tem desfrutado dos relacionamentos eternos. Esse Deus não tem falta de relacionamento. Deus goza de uma relação que é ao mesmo tempo unida em propósito e diversificada entre as pessoas. Assim, algo é bom porque Deus proclama que ele seja bom, ou Deus proclama algo como bom porque é bom? A ética é baseada sobre a natureza do Deus triuno. A natureza de Deus é relacional e benevolente. Esta relação é eterna e livre de conflitos. Deus gosta de relacionamentos e incentiva a sua criação como para desfrutar de relacionamentos. Nessa visão, a vida após a morte é concebida como gozo de relacionamentos com outros seres humanos,
fundamentada sobre a alegria mútua de um relacionamento eterno com Deus. Deus não se limita a exibir atributos. Deus é o atributo. Deus é amor. Leiam lá em 1 João 4, 8, 16. Assim, Deus não teve de inventar arbitrariamente a ética. A própria natureza de Deus é o ethos. Portanto, a solução do dilema de Eutífron é que ele é um falso dilema. A perfeita bondade é uma parte essencial do seu caráter e não algo fora dele. Deus, de fato, comanda coisas que são boas, mas a razão de serem boas é porque refletem a natureza do próprio Deus. Assim, a bondade não vem, em última análise, a partir dos mandamentos de Deus, mas de sua natureza, que resulta em bons mandamentos.